Caríssimos irmãos e irmãs, estou passando aqui mais uma vez para dar uma palavra de motivação, de incentivo, mas também de reflexão. A igreja hoje, na liturgia da palavra, do Evangelho, leu a parábola do semeador, do capítulo 13 de Mateus, onde tem 7 parábolas, e leu a parábola do semeador, onde ele conta, falando sobre 4 terrenos. Ele diz que o semeador saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, outra caiu no terreno pedregoso, cresceu um pouquinho, mas não tinha raiz, logo morreu, o sol queimou. Outros caíram entre os espinhos, quando cresceram os espinhos sufocaram. E outra semente caiu no terreno bom, e aí deu muitos frutos, Muitos frutos bons. E aí depois, no final do Evangelho, Jesus explica essa parábola que, com certeza, traz ensinamentos fabulosos para nós e que nos ajuda na reflexão para saber como é que está o terreno do nosso coração. De que forma o nosso coração está acolhendo a palavra de Deus. Está sendo um terreno fértil que dê frutos ou não? Então vou ler aqui o que Jesus falou, explicando a parábola do semeador. Então, os que escutam e aprendem o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Então são aquelas pessoas que vão para a missa, para o culto, para um momento de oração, elas escutam a palavra, mas logo quando sai dali, volta a fazer tudo de novo. O que ela escutou, como Jesus está falando aqui, o inimigo veio e tirou. E aquela pessoa que chegou lá no momento de oração, na escuta da palavra, de um jeito, quando saiu de lá, voltou a fazer tudo aquilo que fazia antes, não permitindo que essa palavra mudasse a vida dela, fecundasse o coração dela. E aí voltou a ser a mesma pessoa. O segundo, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam e logo com alegria, mas dura pouco tempo, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Aquelas que caíram no terreno pedregoso são aquelas pessoas que escutam a palavra e começam até uma certa caminhada. A palavra está aqui dentro, foi semeada dentro do coração. Mas de repente a pessoa começa a sofrer, começa a sentir-se distante de Deus, pelas próprias atitudes que está cometendo, começa a se distanciar de Deus. E aí por isso que Jesus está dizendo as perseguições, os sofrimentos. Aí a pessoa, em vez de se aproximar mais de Deus, o que ela faz? Se afasta de Deus, porque a palavra não foi totalmente fecundada no coração. Ela não permitiu que a palavra enraizasse no coração dela. Como não tem raiz, como Jesus explicou, Porque o terreno é duro, o coração está duro, não tem raiz. Qualquer planta que for plantada no terreno duro não vai ter raiz e logo não vai crescer e vai murchar logo. Então, por isso a palavra adentrou no nosso coração, mas não foi cultivada. Não tem raiz, não tinha nem como cultivar, porque mesmo que cultivasse, mesmo que regasse a água, não ia crescer muito. Esse coração está endurecido. E por causa disso, logo já deixa de lado a caminhada com Deus. A terceira semente. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas nos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Então são aquelas pessoas que fazem uma certa caminhada, estão bem, mas de repente começam a ser atraídos pelas coisas do mundo. E elas começam a colocar no lugar de Deus
no lugar da prioridade da palavra, de ir à missa, começa a colocar outras coisas e aí se sente sufocado. E infelizmente elas começam a fracassar e desistem da caminhada. Isso porque a palavra que foi semeada, que cresceu um pouco, como o espinho cresceu, mas o espinho sufocou, muitas coisas, as ilusões do mundo, as festas, as bebedeiras desordenadas, começam a sufocar a pessoa e a fragilizar a fé que ela tinha. E aí deixa de lado a palavra de Deus. E a quarta semente, Jesus fala, aquelas sementes que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem grande colheita. Uma grande colheita. São aquelas pessoas que acolhem, que permitem que a palavra adentre no coração e não só adentre, mas que elas regam todos os dias essa semente que foi semeada. Todos os dias ela, como eu falei há pouco tempo, se uma planta não for regada, ela não vai crescer, nunca vai crescer. Então a palavra que foi semeada dentro de nós, ela precisa ser regada. E de que forma nós regamos a palavra? Através da oração, da prática da caridade, da prática do bem, do perdão, da misericórdia para com o outro. Isso é regar a palavra dentro de nós. E aí a gente vai dar muitos frutos. Tem um detalhe para finalizar, importante. Por mais que o coração esteja endurecido, por mais que o coração se sufoque, seja aquele coração rancoroso, magoado, frio, sem vida, Deus lança semente. Sabe por quê? Porque Ele acredita em você. Ele acredita que um dia você vai permitir que a palavra adentre no seu coração e transforme a sua vida. E te faça um homem novo, uma mulher nova. Deus sempre acredita em você. Ele acredita em você. Que um dia você vai se voltar para Ele e vai ser só dele. Ele te espera, está aqui atrás de mim o crucifixo. Ele morreu assim, de braços abertos, para na hora que você se voltar para Ele, Ele te abraçar e tirar todo esse sofrimento que você está passando. Venha ao encontro do Senhor. Ele te chama, Ele te ama, Ele acredita em você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, Ele te quer. E eu vou orar por você agora, pedir ao Senhor que transforme o seu coração num coração que seja um terreno fértil, que a palavra dele a partir de hoje possa adentrar e você regar para que possa dar muitos frutos. Deus de amor e de bondade, derramai copiosas bênçãos no coração dessas pessoas que estão nessa hora ouvindo esse momento especial. Concedei-lhes a abertura do coração para que a tua palavra possa adentrar, fecundar e dar muitos frutos, enraizar e dar muitos frutos. Abençoai, Senhor, a cada uma dessas famílias, dessas pessoas que estão ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.